Você sabia que mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035, se não houver uma ação significativa para conter o problema? Pois é, de acordo com o Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade, há uma previsão de que 51% do mundo, ou mais de 4 bilhões de pessoas, tenham aí, obesidade ou sobrepeso nos próximos 12 anos. No Brasil, a previsão é de que 41% da população esteja obesa em 2035. E sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o Dr. Silvio Giopato, ele que é cardiologista. Volta ao Edição Manhã para mais uma vez a gente conversar sobre esse assunto tão importante e que precisa que cada vez mais a gente traga informação sobre isso, né, doutor? Muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar com vocês. É um assunto extremamente importante, porque a obesidade ela é uma pandemia, né? Nós estamos tentando sair de uma pandemia da Covid, mas sem se dar conta que nós já vivíamos no meio de uma outra pandemia, que é a obesidade. É uma verdadeira pandemia, um verdadeiro problema de saúde pública, um grave problema de saúde pública que tem que ser olhado de maneira muito crítica, de maneira muito séria por todos nós, pelas autoridades e por nós, pela sociedade, para que a gente possa combater esse problema de saúde que realmente está já trazendo grandes problemas para a saúde pública no mundo todo. Doutor, vamos pegar já um gancho então nessa informação que o senhor traz para a gente, que é um problema que ele vai muito além daquela pessoa que tem obesidade ou que está com sobrepeso, né? É algo que autoridades têm que ter um olhar específico, têm que tomar medidas adequadas, ou seja, políticas públicas precisam ser implementadas, ou é um problema que vai muito além da pessoa que sofre com o problema. Quais políticas públicas, por exemplo, que medidas a gente poderia tomar para trazer, seria mais uma questão de conscientização educativa, que medidas a gente poderia tomar, poderiam ser implementadas para que as pessoas tenham mais consciência de que estamos em uma pandemia e que obesidade é uma doença? Quais seriam as possibilidades para a gente reduzir esses danos ou minimizar? Olha, Juliana, você citou números muito importantes. Só para as pessoas terem noção da importância disso, de 1975 até hoje, o número de pessoas com problemas de sobrepeso ou obesidade triplicou. E você colocou no começo da matéria, da nossa entrevista, que nos próximos 12 anos o número vai dobrar. Veja, nós precisamos, para triplicar, ele triplicou em 35 anos, e agora, em menos de 12 anos, ele vai dobrar. Então, é um problema muito sério, que todos nós e as autoridades temos que ter uma ação bastante incisiva. A obesidade não é um simples problema matemático, de você ingerir mais calorias do que gasta. Sim, na base é isso, mas ela envolve muitas outras coisas. Ela envolve problemas sociais, comportamentais, emocionais. Tudo isso torna o tratamento da obesidade muito difícil, porém, altamente factível. Nós temos que, primeiro, olhar a obesidade não mais como uma condição física, não é mais a pessoa que é obesa, não. Aquela pessoa tem uma doença crônica, assim como é a hipertensão, assim como é o diabetes, e tantas outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, a obesidade é sim uma doença complexa, tem fatores genéticos e que ela precisa ser olhada de maneira multidisciplinar. Médicos, sociedade, psicólogos, profissionais de educação física, nós precisamos mudar os hábitos de saúde das pessoas, precisamos conscientizar as pessoas da importância da mudança dos hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de atividade física. Precisamos mudar a percepção das pessoas que elas precisam ingerir alimentos na quantidade necessária para o seu gasto energético. Elas precisam aumentar o seu gasto energético. E elas precisam de apoio médico, de apoio emocional, de apoio social, porque você sabe que a obesidade ela vem se tornando um problema pior
mais importante nos países de baixa e média renda. Veja, países com menos poder aquisitivo tendo pessoas mais obesas. Como é que você explica pessoas mais pobres comendo mal? Mais? Não é que elas estão comendo mais, elas estão comendo mal. O que está sendo oferecido para a população são alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, hipergordurosos, com grande concentração de sal. Isso tudo vai levar à obesidade, à hipertensão, diabetes. Então, nós precisamos focar, melhorar a qualidade do acesso ao alimento saudável, fazer as pessoas perceberem a importância disso, a importância da atividade física e todo um outro apoio emocional e enfim, de uma estrutura social para que essas pessoas se sintam valorizadas, que essas pessoas sejam integradas às sociedades e não sejam vistas de maneira pejorativa e que afaste elas do convívio social. Doutor, um outro ponto de atenção também é em relação às crianças e adolescentes, né? Tem também crescido o número de crianças e adolescentes obesos no nosso país e no mundo, a gente pode falar? Sim, sim, Juliana, esse é um problema gravíssimo, porque hoje, você tem ideia, nós temos 5%, um pouco mais da nossa população de crianças entre 5 e 10 anos, tem obesidade mórbida. É o grau máximo, é o máximo grau de obesidade. Em torno de 1 em cada 5 crianças está envolvida com algum problema de sobrepeso ou obesidade. É muita criança acima do peso e obesas. Essas crianças vão se tornar os adultos doentes, os adultos hipertensos, diabéticos, os infartados com AVC, com problemas de articulação, pessoas fracas porque vai substituindo a massa muscular por massa gordurosa, então são pessoas cada vez com menos disposição a praticar atividade física, e isso vai se tornar um problema, um custo social, e aí eu estou falando de custo financeiro, muito grande. Então, essa preocupação com a obesidade infantil é fundamental. A obesidade infantil, ela começa dentro de casa, com os hábitos alimentares dos pais, com os hábitos dos pais que não praticam atividade física e que não incentivam a criança a praticar atividade física. E as crianças cada vez têm menos atividades ao ar livre, cada vez mais elas estão confinadas, ou em ambientes domésticos, diante de TV ou tablets e celular, ou dentro das escolas, pouca atividade física, elas precisam ter mais tempo de atividade física dentro das escolas. Isso tudo vai ser importante, mudança de hábito alimentar, de comportamento, são mudanças que na história de vida dessas crianças vai mudar uma sociedade, uma geração mais lá adiante, né? Perfeito, doutor. E a gente já está recebendo, inclusive, perguntas. A minha produção acabou de passar aqui uma participação da Nicole de Campinas, que já, aproveitando o que o senhor está falando sobre a questão da obesidade infantil, ela pergunta em relação à quantidade de exercícios ou atividades físicas que as crianças, que já até apresentam ali a obesidade, ou até mesmo como prevenção, devem fazer. Porque pode ser que seja diferente essa quantidade em relação, por exemplo, a um adulto. Há uma quantidade específica, doutor? Ou um tipo de exercício específico? Não existe um número mágico, existe um conceito, quanto mais melhor, ok? Para o adulto, nós temos parâmetros, métricas, que a gente estimula no adulto que ele pratique pelo menos meia hora de atividade física aeróbica moderada por dia, ou seja, 150 minutos por dia, 30 minutos por dia, né, nos 5 dias da semana, torna essa pessoa fisicamente ativa. Para uma criança, nós não temos um número exato, mas quanto mais, melhor. E qual é o tipo de atividade? É a atividade física aeróbica, né? A atividade física aeróbica é a corrida, é o pega-pega, é o pula-pula, é pular corda. São essas atividades, é o futebol, é o basquete, é o vôlei, é a natação, é a dança. Enfim, são atividades que recrutam grandes grupos musculares por um longo período de tempo. Isso provoca um gasto energético bastante importante e modifica as nossas vias metabólicas no sentido de aumentar o consumo da gordura e diminui até o apetite, diminui o desejo por alimentos não saudáveis. Essa matemática ela é importante. Portanto,
quanto mais atividade física, principalmente ao ar livre, em grupo, atividades aeróbicas para as nossas crianças, é melhor. É isso que nós precisamos buscar. Incentivar que as crianças pratiquem atividade física competitiva, isso reforça a autoestima, isso gera laços de amizade, de companheirismo, de importância com o próximo, consigo mesmo, a superação. Então, todas essas pequenas coisas emocionais vai tornar essa criança uma pessoa melhor, uma pessoa mais fisicamente ativa e, consequentemente, mais saudável. Que delícia, viu, Nicole? É só criança ser criança, resumindo, né, doutor? Brincar, se divertir, sair das telas. Simples assim, né, doutor? E imagina, é bom a gente lembrar que essa criança hoje de 10, 9, 5 anos de idade, daqui a 12 já vai ser um jovem, já vai ser um adulto. Então também essa mudança de hábito hoje vai, é claro, repercutir, vai ter um espelho lá na frente, né, doutor? Por isso que é tão importante mudar, começar a ajustar isso de agora. E o senhor falou muito da questão de que a obesidade, ela sim é uma doença, estamos vivendo uma pandemia em relação a isso, mas ela também abre portas para muitas outras enfermidades, para muitas outras doenças. E as doenças cardiovasculares também estão aí no topo dessas possibilidades? Sim, Juliana. A obesidade, ela abre portas, ou ela piora doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol, ou ela abre portas para quem ainda não é ficar hipertenso, ficar diabético, ter colesterol alto. E o infarto, né, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo todo, as várias doenças cardiovasculares, dentre elas o infarto e o AVC. Isso se dá pela deposição de gordura na parede das artérias, que é estimulado por vários fatores, a hipertensão, diabetes, o colesterol, o cigarro e a obesidade. A obesidade, o tecido gorduroso, ele libera algumas substâncias que têm um poder de inflamação. E a deposição de gordura, de colesterol na parede das artérias tem uma íntima relação com esse estado pró-inflamatório subjacente. Para você ter ideia, todos lembramos agora da pandemia da Covid, como que as pessoas obesas reagiram muito mal, né? O obeso tinha muito mais vezes, muito mais chances de ser internado em UTI e ter casos graves e vir a morrer. Por quê? O Covid é uma doença que tem muita inflamação. Quando ela encontra uma pessoa que já tem um estado inflamatório produzido pela obesidade já mais aguçado, piorou tudo. Por isso que os obesos tiveram um resultado tão ruim durante a Covid. E a gente tem que entender que essa deposição de gordura na parede das artérias não começa aos 30, 40 anos de idade, começa na infância. Então, se nós temos crianças já pouco saudáveis, elas vão ser, com certeza, pessoas com infarto mais jovem. Veja como isso é cruel para a pessoa, para a família e para a sociedade. Uma pessoa ter um derrame, uma pessoa com infarto aos 30, 40 anos de idade, ou ela falece, e aí traz um trauma para a família muito grande, nós perdemos uma força de trabalho muito grande, ou a pessoa fica sequelada, seja porque ela perde capacidade cardíaca ou capacidade física por sequelas do AVC. Essa pessoa não vai mais poder trabalhar, ela vai precisar ficar dependente dos programas de assistência do governo. Isso tudo é um impacto social muito grande. E se a gente via pessoas que estavam desenvolvendo isso aos 50, 60 anos, nas gerações mais antigas, já estamos vendo isso acontecer mais cedo, 30, 40 anos de idade. Por quê? Essas pessoas já se tornaram pouco saudáveis, muito jovens, na infância ou na adolescência. Portanto, temos que nos preocupar com a obesidade desde cedo. Não, a criança, tadinha, deixa ela comer. Não, ensine essa criança a comer bem. Ela não precisa passar fome, ela não tem que passar fome. Ela só precisa comer bem e ter atividade física, como nós já falamos agora há pouco. Muito bom, doutor. Quero agradecer demais as suas orientações mais uma vez. Fazer a gente refletir sobre tudo isso, que são pequenas mudanças ali, especialmente se a gente puder, né, começar isso ali desde cedo com os nossos filhos, melhor ainda. E todas as consequências que o senhor nos trouxe a lembrança aqui, um papo com certeza muito importante. Mais uma vez, muito obrigada e as portas sempre abertas aqui da Rede Família e da Audição Manhã para o senhor.
Juliana, eu agradeço demais. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque se nós conseguirmos resgatar uma pessoa que pare de fumar, que controle a sua pressão, ou que deixe de ser obeso, que tenha qualidade de vida, isso já valeu todo o tempo que nós estivemos aqui, e isso vale demais. É uma vida que vai ser salva, com certeza. Muito obrigada, doutor. Excelente dia para o senhor, viu? Conversamos sobre obesidade, sobre os cuidados, tratamento, sobre a importância de olhar para as nossas crianças e adolescentes quando o assunto é obesidade, né, que está aí crescendo tanto no Brasil e no mundo. E o nosso entrevistado foi o Dr. Silvio Giofato, especialista, cardiologista, especialista nessa área. E você pode ver e rever essa entrevista no nosso canal do YouTube ainda hoje. Daqui a pouquinho, acabando a edição amanhã, você já tem acesso a esse material.